Olá, internauta, bem-vindo a mais um programa Comunicação Executiva, que tem como objetivo sempre trazer informações úteis para você. Eu tenho o prazer aqui de receber o João Marques. Seja muito bem-vindo, João. Muito obrigado, boa tarde. Prazer em recebê-lo em nosso programa. E o João é dessas pessoas especiais, um empreendedor que nasceu assim de uma condição bastante simples, tem uma história maravilhosa na sua própria vida, no seu próprio progresso. Vai ter a oportunidade de falar um pouquinho sobre isso, mas em especial sobre o trabalho que desenvolve, trazer pessoas no processo de intercâmbio internacional. O João é sócio fundador da Endoc, consultoria especializada em mobilidade global, graduado em administração de empresas e ciências jurídicas também. Iniciou sua carreira em 74, olha só quanto tempo, como office boy. 2 anos mais tarde atuou como assistente de RH, onde obteve o primeiro contato com a área de imigração. Em 85 foi quando ele fundou a Endoc, onde hoje é o responsável pelas relações governamentais. Fluente em português, espanhol, italiano também, é coautor de 6 publicações elaboradas pela companhia. Então, João, com um currículo desse, uma história dessas, antes de mais nada, eu gostaria que você falasse, já que eu falei aqui um pouquinho sobre a sua história, que você falasse um pouquinho aqui pra gente da sua história. Bom, eu comecei, como está informado, trabalhando como office boy. Lembro que no meu primeiro dia de trabalho, foi eu passando no viaduto do chá, estava pegando fogo o edifício Joel. Puxa. Primeiro dia de emprego. Depois, fiquei nessa empresa até o momento que, com 2 anos eu troquei de empresa, fui para uma empresa internacional e logo em seguida não tinha nenhuma pessoa em recursos humanos. Eu fui convidado, fui levado para recursos humanos e não tinha nenhuma pessoa que se interessava em tratar dos assuntos dos estrangeiros. Então eu fui colocado, gostei e a partir dali comecei a conviver com esses estrangeiros, com culturas completamente diferentes. Nós tínhamos bem mais de 300 estrangeiros em todo o projeto, de várias nacionalidades, não era uma nacionalidade específica. Fui pegando gosto, fui desenvolvendo boas relações, bons ensinamentos. O intercâmbio é um aprendizado riquíssimo. E a pessoa, todos eles, o que menos tinha de idade, ele tinha mais de 30 do que eu na época. Puxa. Então, tudo aquilo que eu podia pensar, viver, imaginar, teve a oportunidade. Já viveram 2 vezes. Então, só que não viviam no Brasil, né? Que é essa grande diferença, né? Exatamente. Brasil. Eu trabalhei numa época numa empresa, isso também há bastante tempo, nem tinha no Instituto, que já existe há 31 anos, o Instituto Passadori. E nós tínhamos lá numa empresa, era multinacional, e recebemos muitos americanos, muita gente de fora. E tinha lá aquelas pessoas, normalmente eram assistentes sociais, o pessoal que fazia esse trabalho de acomodar não só as pessoas que vinham para passar um certo tempo, mas principalmente quando vinham com as suas famílias. Aí tinha todo o processo de adaptação, escolas, localização, desde a acomodação das pessoas, das suas residências, depois todo o acompanhamento até que as pessoas estivessem envolvidas socialmente, tivesse uma condição, aí as pessoas iam tirando devagar a sua interferência, a sua assistência. É por aí que você faz o seu trabalho? Como é que é isso, João? Na realidade, esse amadurecimento que você cita, ele veio ocorrendo de uns 15 anos para cá. Anteriormente, ele era um trabalho muito executado internamente dentro das próprias empresas. Era a secretária que acompanhava o executivo, era um auxiliar do departamento que ia dar uma acompanhada na família. Sim, mas era isso mesmo que eu falei, né? Não tinha um departamento especializado. Exatamente. Houve uma grande evolução, porque o Brasil ainda é um país bem atrasado nesse sentido, né? Porque esse mecanismo é muito utilizado em países com grande mobilidade, como Estados Unidos, como a Inglaterra, como o Japão e outros, como a Alemanha. Então, essa adaptação, esse mecanismo, ele é essencial para um sucesso nessa mobilidade. Só que também os números no passado do Brasil eram pequenos. Não tinha tanto intercâmbio como temos hoje, as empresas não eram multinacionais. Exato. Antes das privatizações, por exemplo, o Brasil tinha uma média de 2.000 famílias ano que vinham trabalhar no país. Então, se você dividir isso na quantidade enorme de empresas, se você considerar que, por exemplo, a Petrobras sempre foi 30%
dessa mão de obra, então você tinha aí 1.400 famílias dividido em 10 mil empresas. Tá. Era fácil de administrar internamente. Com as privatizações, esse número rapidamente saltou para 20 mil famílias. Hoje temos em torno de 20 mil famílias. Hoje de 20 a 22 mil famílias corporativas. Isso no Brasil inteiro? No Brasil inteiro. Tá. Corporativas ano. E a sua atuação é no Brasil ou é só em São Paulo? Como é que você Não, nós temos 13 estados que nós operamos com uma plataforma nossa. O gerenciamento todo no estado de São Paulo, mas nós temos dentro desses estados atendimentos diretos, até porque muito desse atendimento é corpo a corpo. A documentação da Polícia Federal é corpo a corpo. A carteira de habilitação, aliás, é um corpo a corpo, é um caos habilitação. Aliás, já é para o brasileiro, imagina para o estrangeiro. Olha, o estrangeiro é inexplicável. João, você falou assim, um pouquinho do seu início, da sua trajetória, que você estava lá em Recursos Humanos, de repente começou a atender algumas pessoas, e depois de um tempo, foi em 85, que você montou a Endoc. Exato. Então, como é que surgiu a ideia de fundar? 85. Ah, mas já trabalhava, já tinha, mas não tinha oficializado. Como é que foi, então, a ideia de montar a sua própria empresa? Você enxergou ali uma oportunidade de negócios, se apaixonou pelo negócio, ou viu que era um negócio rentável, bom? Como é que foi? Olha, primeiro, já com 17 anos, trabalhando com imigração, essa empresa mandou que eu ficasse um período em Brasília para conhecer a operação, dado que ela era uma empresa ligada a um grande projeto, Itaipu. Tá. Então, eu fiquei em Brasília alguns meses e peguei gosto pela operacionalidade pública, não para ser um operador público. Voltei e vi que a função que eu exercia em contratar os prestadores de serviço era um pouco diferente das informações que eles geravam, e eu tinha dificuldade com os meus próprios clientes internos, porque o gestor interno, ele passa uma informação e que gera uma expectativa para essas famílias, para esses estrangeiros. Quer dizer, com o tempo eu percebi que precisava se profissionalizar esse mercado. Então, dos 17 anos, onde eu comecei a ganhar um salário bem melhor, porque trabalhando com eles havia um reconhecimento profissional. Mas ainda trabalhando na empresa. Trabalhando na empresa. Que te acolheu. Eu trabalhei na empresa até os 23 anos de idade. Tá. Aos 23 anos de idade eu saí para montar um negócio. Tá. Tanto que eu saí com o dinheiro que eu tinha economizado, eu comecei a planejar, economizei dinheiro, e com o dinheiro que eu economizei, eu montei o meu negócio para poder seguir. Na realidade, o nome eu criei em 1982, quando eu comecei a trabalhar nesse mercado. E só constituí a empresa em 85, quando eu já tinha 3 anos de mercado e já tinha pelo menos uns 15 clientes bastante ativos. E que aí já teve independência e tal. Eu não precisei usar aquelas reservas financeiras, porque eu escutava muito dos próprios estrangeiros: todo negócio que não tiver um planejamento econômico, fiscal, teus gastos, quer dizer, você tem que fazer um mix da tua vida, mínimo por 2 anos. Como eu venho de uma origem extremamente carente, se é uma coisa que eu não queria, não voltar para trás. Sem dúvida. Então eu não poderia perder essa oportunidade. Apesar que mesmo no início tinha convite de muitas empresas para voltar a ser funcionário, até bem remunerado, mas eu não, tinha agora, uma decisão... Aliás, esse é o grande sonho do brasileiro, ter seu próprio negócio. Não sei se hoje está um pouco arrefecido isso, porque para ter uma empresa própria, com os impostos que a gente paga, com as dificuldades que a gente tem, com passivo trabalhistas, com as dificuldades todas nesse meandro, é difícil ter uma empresa no Brasil. Mesmo assim, é um grande sonho de muitos brasileiros ainda ter o seu próprio negócio, não é verdade? Mas gostaria que você falasse um pouquinho, dentro de todas as histórias que você tem para contar, das dificuldades, porque a gente fala em sonhar, realizar o sonho, montar o seu negócio. Acredito que você deva ter passado por algumas dificuldades ao longo da sua trajetória da empresa, não é, João? Olha, passei por muitas, mas uma grande dificuldade que eu não posso esquecer, em 1984, eu estava já bem encaminhado para montar o meu negócio, já estava funcionando há 2 anos informalmente, dando recibo, né, de João, com o nome em nome. Aí veio a moratória. Tá. E naquela época eu percebi um pouco a diferença da questão política da questão empresarial.
e realmente poderia afetar muito o meu negócio, tanto que o meu planejamento foi recuar um ano, esperar que as coisas esclarecessem. Não criei espaços de investimento como locação de um imóvel maior, já estava funcionando, ficamos, era eu e uma pessoa, continuamos bem apertados num espaço mínimo, até que as coisas esclarecessem. Talvez em 1984, se eu tivesse já criado a sociedade com todos os custos e com todos os desafios de uma sociedade, talvez eu não tivesse combustível para alçar o voo, ou o voo não teria alçado com tanta tranquilidade, porque foi realmente bem natural entre a abertura, porque eu já tinha o cliente, já tinha o faturamento, já tinha o modus operandi, estava funcionando. Claro que dentro desse planejamento financeiro teve algumas coisas interessantes. Eu, por exemplo, estava semana passada conversando com um funcionário que realiza alguns trabalhos para nós em Foz do Iguaçu. Eu tenho um escritório em Foz do Iguaçu. Então eu estava explicando para ele o modus operandi. Ele falou: está muito difícil, os voos estão muito complicados. Eu falei para ele: deixa eu explicar uma coisa para você. Há 30 anos atrás eu ia de ônibus, o meu cliente ia de avião, eu chegava às 6 horas da manhã na rodoviária de Foz do Iguaçu, tomava um banho, ia no hotel buscar o cliente e atender. É difícil é quando... Para de reclamar. Né? Então, tem um pensamento assim, que a vida é fácil para quem é mole. Aliás, como é que é? A vida é ao contrário, né, João? Confundi aqui agora. Assim, a vida é dura para quem é mole. Exato. Então, quando eu falei isso, ele não acreditou. Legal. Você acha que eu nasci andando de avião? Ou pelo sucesso que você tem na sua empresa hoje, já faz assim: nossa, alguém chega assim e fala assim: olha, João Marcos, você teve sorte na vida. Sorte? Vai ver lá. Às vezes que eu ia de ônibus lá para Foz do Iguaçu para receber a pessoa que vinha. Brasília. João, no começo do negócio, porque o nosso trabalho começa em Brasília. Boa parte das reuniões eu fazia primeiro em Brasília, apresentava os processos, depois ia em Foz do Iguaçu aplicar. Então, Brasília e Foz do Iguaçu, sim, de ônibus. Era o caminho da roça de ônibus. E agora sim, da estratégia que você adotou diante das necessidades, até do desafio, porque se era uma coisa que não existia, você creio que tenha sido um pioneiro aqui no Brasil nesse tipo de segmento. Pelo que você fala, não existiam outras empresas que faziam isso. Provavelmente outras empresas em outros países já deviam ter esse tipo de negócio. E você, nesse intercâmbio, nesse relacionamento, enxergou essa possibilidade e criou o negócio. E como é que foi então a estratégia de implantação e desenvolvimento da sua empresa hoje, que é uma empresa assim, muito bem sucedida, muito bem avaliada, muito procurada, não é? Pelas empresas, pelos empresários, por outros ou tantos países, não é? Olha, a primeira estratégia que eu pensei foi não fazer com o meu cliente aquilo que o mercado, os prestadores faziam com a minha empresa. Então a primeira estratégia foi transparência e lealdade, que hoje chamamos de ética. Então, se a coisa estava boa, eu falava que a coisa estava boa e dizia por que estava boa. Se não estava boa, eu falava por que não estava boa e quais são as ações que eu ia fazer buscando atender aquela necessidade. Claro que, às vezes, essa transparência gerava um certo desconforto na ansiedade dessas pessoas. Mas eu sempre falava para elas: olha, se você quiser ouvir algo que não seja a verdade, não me contate. Aliás, de todas as empresas que eu visitava e fazia um discurso sempre parecido, apenas uma vez não me contratou. Preferiu 30 anos atrás ele falou: olha, na realidade tem um caminho alternativo, eu sei que você conhece esse caminho, me abre o jogo e fala qual é o caminho alternativo. Eu falei: o caminho alternativo é trabalhar mais. Tá. Ele falou: eu não acredito no que você está dizendo, você vai voltar e vai mostrar uma dificuldade. Eu falei: não, eu vou ter que trabalhar mais, dado a tipicidade desse projeto que você estava me colocando. Era um projeto de expansão de uma área industrial na época. Eu falei: as autoridades não entendem essa expansão, eles são mentalmente fechados. Há 30 anos atrás, né, você achava as pessoas... Depende do país também. Você falando aqui do Brasil ou de outros países? Aqui. Aí, como ele não acreditou, foi o primeiro grande contrato que eu perdi. Não sei como é que ele resolveu
mas ele queria que eu vendesse algo que realmente não existia. Aliás, João, você tocou num ponto que entendo fundamental, que é justamente assim, a credibilidade gerada pelos valores fundamentais. Quando você adotou certos valores fundamentais, é como se você trilhasse um rumo ou uma seta de uma bússola apontando naquela direção. Essa é a direção dos princípios, dos valores fundamentais, dos quais eu não abro mão e vou pautar sempre os meus comportamentos e a minha empresa por esses valores. E creio que, pelo que você fala, pelo sucesso que tem, que obviamente não se arrependeu disso, não é? Não, eu realmente não me arrependi. É muito difícil manter esses valores. Você tem que ser quase um monge na nossa cultura. Mas é muito gratificante, porque os resultados a médio e longo prazo são resultados efetivos, muito estáveis. É como uma boa construção. Ele é muito sólido. Se você considerar que em 30 anos, eu citei apenas 1984, mas nós temos que lembrar que tínhamos uma inflação de 80% ao mês. Nós tínhamos que lembrar que nós tivemos o Plano Collor, que para as empresas de serviço principalmente foi uma catástrofe. Quer dizer, com essa sustentabilidade, com esse pensamento, com essa linha de raciocínio, quer dizer, mesmo que o mercado ele cresça e encolha, como ele, em certos momentos ele encolhe bem, a crise chega para todos. Você consegue ter uma boa base, uma base de sustentabilidade com os seus clientes. Mesmo que o mercado, às vezes, ele se torna muito agressivo pela própria queda no mercado, pela entrada das grandes empresas nessa atividade. O Brasil hoje é um país que internacionalizou bem essa área. Então, mas se você tem uma base em que a credibilidade, a transparência, os valores conseguem ser mantidos, você torna-se diferencial. Porque mesmo essas grandes empresas que chegam com um método novo, com um discurso muito importante, o discurso do compliance hoje é um discurso que ele apavora qualquer companhia, mesmo as nacionais. Mas se você também prova e mostra que o teu discurso de compliance já tarda mais de 30 anos, mais do que muitos desses países, mais do que muitas empresas como essa. Você já sabe como funciona, não vai ter como ser diferente. Você já convive com isso. Claro, você vive num país difícil de prevalecer o compliance, mas os teus valores eles já são solidificados há mais de 30 anos. Bom, nesse um assunto tão interessante, eu tenho um prazer muito grande aqui estar conversando com o João Marques. E nós vamos então continuar essa conversa depois de um breve intervalo que vamos fazer agora. Fica aí porque daqui a pouco a gente volta e o João vai nos falar sobre os desafios e também as oportunidades para o estrangeiro viver aqui no Brasil. Até já!